gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Ana e, bom, é Natal, né? Na verdade o Natal já passou, mas eu ainda tô em clima natalino e é isso que importa. E nesse último Natal foi o primeiro que eu passei casada e o primeiro que eu passei na minha casa, então, com a minha família. E foi um momento muito especial e eu decidi, pra dar aquele up no clima natalino, fazer gingerbread cookies. Gingerbread cookies. Ou biscoitinhos de gengibre, que é a receita que vocês acabaram de ver. Essa receita é da Rita Lobo, eu vou deixar na descrição aqui o videozinho que ela ensina. E ficou muito bom, muito bom. Eu queria trazer esses cookies, porque eles realmente remetem um pouco ao Natal, né? A gente que cresceu assistindo filmes de Natal americano, que observamos, né, o Natal americano cheio de biscoitinhos e árvore de pinheiro e não sei o que lá, coisinhas natalinas norte-americanas. A gente tem algumas dessas referências, né, no nosso Natal também, um pouco aderidas aí. Mas o que eu realmente quero falar hoje
é sobre um livro que fala sobre o real significado do Natal. Então sim, vamos ter receita e vamos ter livros nesse canal, mais vezes, tá? Nós vamos falar sobre o livro do Tim Keller chamado O Natal Escondido, a surpreendente verdade por trás do nascimento de Cristo. E eu tenho lido alguns livros do Tim Keller esse ano, conheci ele este ano, e eu fiquei muito empolgada para conhecer um pouco mais sobre esse autor, mas não só sobre isso. Esses últimos tempos eu estava querendo aprender um pouco mais sobre o Natal de fato, já que ele ia ser tão marcante para mim, tão marcante para mim esse ano, eu decidi que eu ia dar uma estudada. E eu fui procurando alguns autores que eu gosto para ver se eles falavam sobre o assunto, né? O que eles falavam sobre, se tinha alguma obra que explicava sobre o Natal. O básico a gente já sabe, Jesus nasceu e é por isso que comemoramos o Natal. Mas e o que mais? Nós precisamos nos aprofundar mais nessa verdade. Essa verdade precisa voltar a tocar os nossos corações, porque é escandaloso. O Deus se fez carne e nasceu entre nós. Isso é uma verdade muito surpreendente. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o assunto, me aprofundar no assunto. Então, nessas minhas buscas pelas obras de alguns autores, eu encontrei esse livro. Esse livro foi publicado em 2017 aqui no Brasil pela editora Nova Vida, se eu não me engano. Vou até pegar aqui. Ui, que calor! Inclusive, sobre a receita de cookies, enquanto eu vou abrindo aqui. Gente, é uma receita de inverno, tá? Então, saibam que ela foi feita para ser feita no inverno. E é muito chatinha de fazer no calor, tá? Rita Lobo não fala isso no vídeo, mas é uma massa que derrete com muita facilidade. Ela esquenta, né, e tal, derrete com muita facilidade por ter bastante manteiga. Então, já esteja preparado. Se você quer fazer essa receita no calor, se prepare para passar um pouquinho de estresse, ter que ficar devolvendo para a geladeira várias vezes, porque sim, é complicado. Mas enfim, o livro do Tim Keller foi publicado aqui no Brasil em 2017 pela editora Vida Nova, com tradução do Jurandir Bravo, e é um livro bem curtinho, tem 176 páginas. Eu li ele no Kindle, tá em preto e branco aqui, mas eu vou botar a capinha na tela para vocês. E aí vamos explanar um pouquinho sobre o livro. Então, eu li ele. É um livro que você lê bem rapidinho. Logo na introdução, a gente vai aprender sobre algumas coisas, né? A gente percebe que o Natal, ele é uma comemoração por ter sido transformado em um feriado internacional, global praticamente. Ele, com o decorrer do tempo, a cultura sendo inserida ali no Natal, ele acaba tendo suas raízes ocultadas, né? Então, muitas vezes a gente tem a nossa mente preenchida por essas coisas de Natal, então, decoração, comida de Natal, e não sei o que lá, e a gente esquece do real significado dele. Mas até nessas pequenas coisas que a gente pode observar na decoração de Natal, nas coisas natalinas, está ali impresso o real significado do Natal. Então, o Tim Keller já começa falando sobre isso, sobre como nas simbologias, nas representações do Natal, a gente pode encontrar as verdades de Cristo, a gente pode encontrar Deus ali impresso. E a gente vai falar de alguns detalhes aqui, que é o seguinte: a luz, as luzinhas de Natal são tão características que estão aí iluminando, servindo, né, para trazer luz para as coisas. Na realidade, do Tim Keller, que morava ali em Nova York, por esses ambientes do hemisfério norte, esse período de dezembro, onde é comemorado o Natal, são os momentos mais escuros, porque eles estão no auge do inverno. Então, essas luzinhas, elas servem realmente para trazer luz à escuridão. E essa é uma das representações de Cristo na nossa vida, que é luz na escuridão, nas trevas. É a esperança vinda de fora como salvação para nós. A cultura de presentear uns aos outros também é uma reação natural à abnegação de Jesus da sua glória quando ele veio à Terra como ser humano. Então, ele se despiu dele mesmo e veio até nós para sermos salvos, né? E a preocupação com necessitados, essa questão da caridade, ela é bem comum nos momentos de Natal, né? Então, a gente vê a gente vê casas de crianças que fazem aquele movimento de presentear as crianças, de trazer pessoas voluntárias para ajudar, né, a dar esses presentes. A gente vê várias
movimentos acontecendo durante esse momento de Natal de caridade, justamente, que é também um reflexo de quem Cristo era. Ele não veio do alto, né? Ele nasceu ali em uma situação bem complicada na realidade, fugindo das pessoas ali, em uma situação de refúgio, né? Como refugiado. Então, Jesus não veio de uma família rica. Da mesma forma que essas características do Natal, elas trazem esses temas tão poderosos pra gente, temas que são tão interessantes e bons, essas simbologias também revelam duras verdades sobre nós mesmos. Então, por que a gente precisa dessa luz? Porque nós somos cegos espiritualmente e não podemos enxergar o nosso próprio caminho. Por isso que é tão importante que nós tenhamos Cristo como luz para iluminar a nossa escuridão, a nossa treva, que nós somos submetidos após a queda de Adão ali, com o pecado entrando no mundo. Jesus, ele se despiu da sua glória e veio até a terra justamente porque nós estamos moralmente arruinados, tão arruinados a ponto de que essa era a única forma de sermos salvos e termos nosso relacionamento com Deus restaurado, era com a morte do próprio Filho dele. E Jesus, ele entregou-se totalmente para nós e é por isso que nós devemos nos doar totalmente para ele. E a palavra, ela fala e deixa isso explícito, que nós, quando nos entregamos a Cristo, nós pertencemos totalmente a ele. E o versículo que eu vou ler, porque fala disso, está em 1 Coríntios 6,19, a versão que eu estou lendo é a NVT, e diz o seguinte: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então nós recebemos ali a entrega de Jesus, por esse motivo nós devemos nos doar totalmente a Ele. Algo que com frequência nós deixamos de fazer por amor à nossa própria vida. E tem uma frase muito interessante que o Tim Keller fala logo no início do livro, que eu achei surpreendente, que diz o seguinte: o Natal, como o próprio Deus, é ao mesmo tempo mais maravilhoso e mais ameaçador do que imaginamos. Porque quando nós olhamos a fundo no significado do Natal, para o significado do Natal, nós percebemos o quão maravilhoso é nós termos o Deus vivo andando no nosso meio, né? Restaurando esse relacionamento que nós perdemos. Mas nós também percebemos o quão arruinados nós estamos, né? Quão ruins nós somos e quão importante é a gente reconhecer isso para que sejamos salvos pela graça de Deus, que é a única forma de sermos salvos. Então, tudo isso está logo nas primeiras páginas deste livro, que eu amei, estou amando ainda, e essa é a minha recomendação de Natal, tá? Essa é a minha recomendação natalina. Temos muitos livros de Natal, mas eu acho que esse realmente muda a nossa forma de enxergar essa data, né? Essa comemoração. No decorrer, o Tim Keller ele vai se aprofundar em algumas outras promessas e segredos do Natal. Ele entra nos evangelhos e vai mostrando esse trecho do nascimento de Jesus pelo ponto de vista de cada um desses evangelhos e de forma muito profunda. É muito interessante porque até momentos que a gente às vezes não dá muita atenção, vai daquela leitura dinâmica ali na genealogia de Jesus, mesmo nesses momentos, o Tim Keller nos traz ensinamentos que podem passar batido, né? Tem muitas ricas verdades ali que a gente pode encontrar nesse livro. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando só sobre os livros lidos desse ano e teremos mais Tim Keller, mais 2 apenas, mas eu pretendo aí dar uma incrementada nesse repertório e que a gente nunca deixe de viver, né, o verdadeiro significado do Natal. E, pelas palavras do próprio autor do livro, possam todos encontrar alegria na verdadeira história do Natal, não somente nas nossas tradições e culturas que temos incrementado aí nessa festividade. E é isso, gente. Foi esse o vídeo, curtinho, rapidinho, para fazer essa recomendação para vocês. Espero que vocês façam a receita dos cookies, dos biscoitinhos de gengibre. Espero que vocês leiam o livro e aproveitem esses momentos de festas que nós estamos passando agora no fim do ano. Até o próximo vídeo. Deixe seu curtizinho, seu comentário, se você gostou do vídeo, o que você achou, o que você pensa sobre o assunto. E é isso.